Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutmann. E eu sou a Duaila Ledur. E esse é o Cutucada. Aqui a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez. Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá! Que saudade de dar boa tarde para vocês, nossos ouvintes aqui da Mais Livre de Todas. Começando uma nova fase do Cutucada com ela, Duaila. Olá! Olá, boa tarde. Boa tarde. Me conte, Duaila. Fale mais perto de mim. Pois não. Cá estou. Como que você chega hoje? Eu chego chegando-me. Chego chegando na lua cheia, escolhidíssima para nós. E chego chegando ácida. Para quem não te conhece, conta um pouco de você para nós. Eu sou, antes de tudo, eu sou mãe, sou empresária, sou biomédica, sou ativista quântica e tenho um currículo que vai ficar disponível a quem quiser explorar um pouquinho, porque eu não gosto de arrotar títulos também. Bom, se você pegar o nosso histórico também do Cutucada, você vai ver que tem lá bastante, tem umas 2 ou 3 entrevistas. Três participações. Do Duaila Ativista Quântica, a gente fez algumas coisas na pandemia. Falando nisso, final do ano, né? A gente começa as resoluções ali. E aí você já vai saber aí, ouvintes, o que a gente prepara para você. Mas é resolução. E aí eu não posso deixar de falar, 2020 a 2023, já fazem 4 anos do fim do mundo. Você também sente que vivemos numa realidade paralela? Sinto. Essa história do metaverso, né, Mi? Às vezes eu penso, será que isso é nosso ou será que isso é do meta? Será que é real? Esses dias aconteceu essa história de assinatura eletrônica. E aí eu olhei, tinham 2 Gs iguais, de pessoas diferentes. E eu automaticamente perguntei para um dos donos do G, é real ou é do meta? Ai, não, é do virtual. Então, a gente começa a ficar meio bugado. Será que a gente está mesmo inserido nisso aqui, vivendo nessa matéria? Ou a gente já está começando a transcender para o ciborgue que somos, né? Fica aí a questão, né? Eu perguntei isso porque muita gente tem falado que ainda não superou, né? Até saiu um meme aí na internet que não superou o 2020 e já estamos chegando em 2024. Fora, né, o fim do mundo, que nos mudou muito. Temos muitas coisas ali de radicalização, né? As radicalizações tomaram conta da nossa narrativa. E aí, que caminho você vê aí como possível, que você tenta traçar? Bami, eu sou a pessoa do... Eu sou do centrão, você sabe. Eu sou a pessoa que está sempre em cima do muro, olhando por todos os pontos. Mas a radicalização, ela está embutida de propósito, penso eu. Né? Porque é muito mais fácil você controlar pessoas que não estão vivendo em conjunto, em comunidade, que é o grande poder do ser humano, que é agir em comunidade, do que controlar pedaços, né? Então, assim, se eu tenho pequenos grupos, é mais fácil eu manipular pequenos grupos, né? Uma comunidade repartida. Mas e você, o que você acha dessa radicalização? Eu acho uma perda de tempo. Não, mas honestamente acho uma perda de tempo. Acho que temos sim que tomar algumas posturas, mas a gente não pode esquecer que tudo é sobre narrativas, né? Nós somos forjados, né? A história da humanidade é uma grande história. E quem está lá contando a grande história das mídias, e aí a gente se ilude, né? Que as redes sociais, a gente que faz ali a nossa história, que não tem nenhuma influência de tudo, né? Então, eu acho que a radicalização é perda de tempo e que a gente não pode esquecer que tudo é narrativa, né? Uma narrativa que contam e essa narrativa já define um lado. Ou você é bom ou você é mau. Né? Sim, sim. Sendo que a gente esquece que, essencialmente, nós somos maus.
A gente vive numa luta constante para ser bom. Exato. E essa é uma grande construção de pensamento. Começo com as minhas acidezes aqui. Mas me fale mais sobre a gente ser... Porque tem, né, linhas diferentes da filosofia que crianças nascem genuinamente boas, que o ser humano sempre é bom. Eu discordo e concordo que devemos nos forjar para sermos bons e éticos, né? Então... Até tirei meu óculos. Queria falar mais sobre isso. Vamos puxar um pouco para aquele tema que a gente estava cultucando semanalmente, falando de relações transparentes. Acho que a gente pode, né, trazer um pouco isso aqui. Porque quando a gente fala de construção, até dessa questão de construção de comunidade, construção humana, né, quem é o ser humano na história? Né? Se a gente for pensar em termos de ciência e evolução, o ser humano nada mais é do que uma criatura que tinha um instinto de sobrevivência e ele precisava lutar pelo seu espaço, pelo seu ambiente, pela sua comida. Uhum. O instinto de sobrevivência, ele não está pensando no bom e no mal. Ele está pensando na sobrevivência. Ele não tem a empatia. Uhum. Né? Ai, pobrezinho do outro que não vai ter o que comer. Então, não é uma questão de bom ou mal, é uma questão de espaço, é uma questão de conquistar o que eu preciso para sobreviver. Uhum. E aí a gente entra um pouco mais à frente na questão de se eu tenho um ambiente favorável ou desfavorável. Né? Quem era o ser humano que estava lá vivendo na geleira, quem era o ser humano que estava vivendo no Éden, né? Na florestinha confortável. Então, a gente tem possibilidades diferentes também de entender de onde a gente começou. Mas se a gente for pensar em termos de construção mental mesmo, as nossas ligações nervosas, elas pensam sempre em sobrevivência. E pensando em sobrevivência, o meu instinto não é bom. O meu instinto está pensando sempre em o que eu preciso fazer para sobreviver. Quando a gente começa a pensar em comunidade, aí sim a gente pensa em uma outra esfera, que é eu tenho que superar esse instinto para ser bom, para ser aceito socialmente. Uhum. E isso vem de um outro lugar. Tá, concordo. E aí me deu até me puxou um gatilho aqui de que hoje, né, a gente vê os instintos sendo quase cultuados, né? O primeiro instinto, a gente vê muito essa coisa da psicologia positiva de forma errada, assim, acho que muito superficial, de culto aos instintos e não por limites aos instintos. E isso é muito perigoso. Perigosíssimo. É perigoso demais. Até numa das nossas cultucadas, essa última, inclusive, eu citei os 12 trabalhos de Hércules e que eu fiquei encantada com essa forma de construção de comunidade das antigas, né, na escola primária ali, né, da antiga Grécia. E dessa coisa de forjar o caráter, de forjar os seus instintos, de você colocar limites e aprender a governá-los. Né? Uhum. Seria esse o grande mal da atualidade, a gente não conseguir pôr freio aos instintos? Eu imagino que sim. Eu acho que a gente veio de um espaço precário de comunicação, né? Onde a nossa comunicação ela começou a ganhar fôlego e força. E junto com a comunicação a gente começou a ter mais capacidade de locomoção, de transporte. E a gente começou a entender outras culturas e virou um boom. A gente teve um boom. Né? Uhum. E isso veio com socialização também. A partir do momento que você socializa, você começa a ter uma coisa de eu preciso ser mais polido. Uhum. Porque eu tenho aí uma interação cultural, social diferente. E essa polidez, ela começa a vestir um pouco os nossos instintos. Uhum. O que, por um lado, é muito bom, porque senão a gente não consegue ter uma estrutura social, né? E é justamente a estrutura social, esse convívio, que vai começar a nos trazer também o senso de alegria, o senso de respeito, né? Para que as comunidades possam existir, a gente tem essa força do coletivo. Uhum. Só que
Aí começam a vir os grandes movimentos. E os grandes movimentos, eles se perdem um pouco, eu acho, em essência. Por exemplo, essa coisa de, tem que ser tudo muito instintivo. Não é bem assim. Porque existem pessoas com distúrbios, por exemplo. Então, se você larga todo mundo que tem distúrbio a seu próprio instinto, que tipo de comunidade a gente vai ter? Exato. Né? Então, a gente precisa ter, em primeiro lugar, eu penso, domínio. Autodomínio. Né? E aí vem o tal do clichêzaço do autoconhecimento, que é um mergulho profundo, obscuro, caótico, insano. Né? Sim. Eu acho que a gente tem que voltar um passinho atrás e falar um pouco da diferença entre instinto e intuição. Opa. Eu acho que isso é muito, muito interessante a gente ver, porque eu acho que vejo dentro da minha observação, assim, não sou uma expert, uma estudiosa, sou uma curiosa desse assunto. Mas eu vejo que muita gente confunde o instinto com a intuição. E aí, para mim, por exemplo, o instinto é aquela coisa que você falou, o impulso da sobrevivência, o impulso egóico, e egóico no sentido ruim, né? Porque precisamos do nosso ego para, inclusive, potencializar a comunidade, certo? Como indivíduos. Sim. E indivíduas. Mas a gente pensa nessa coisa, né, do impulso de sobrevivência. Enquanto a intuição fala muito dos sinais que a gente não consegue racionalizar imediatamente. É aquela questão de você observar, refletir, sentir, não só com os 5 sentidos, né, mas usar ali, né, o coração, né, vamos parecer meio... Mas, assim, usar o coração, usar o que você captou, a sua sensibilidade mesmo, para ir à frente. Eu, particularmente, acho que estamos afogando nossa intuição e sendo coagidos a afogar a nossa intuição, justamente para que exista esse conflito de instintos de sobrevivência. Nossa, você me levou agora para um lugar de... Assim, adoro essa fritação cerebral. Que, se você for voltar de novo lá, vamos pensar na Idade da Pedra, por exemplo, que a nossa comunicação era super primária. É óbvio que a nossa intuição ela era super aguçada, né? Porque a gente tinha esse acesso aos 5 sentidos absoluto. Não tinha ninguém barulhando no nosso ouvido, a gente não tinha nada entre nós e a consciência, digamos. Não tinha nem... Pensa, não existia estímulos visuais. Exato. Não, a gente não tinha nada entre nós e a consciência. Né? Nós e Deus. Era aquilo. Era puro. A comunicação era livre, era fluida. Então, mesmo quando você fosse agir por instinto, você também estava agindo com a sua intuição. Seja para uma caça ou seja para encontrar qualquer outra coisa. Hoje, a gente sabe que a intuição, uma das coisas que rege, né? Quando alguém fala assim, como você sabe que você está tendo uma intuição? A intuição, ela não tem medo agregado. Quando você sente uma coisa e ela não tem o medo agregado, isso parte do princípio que você teve um pensamento intuitivo. Mas o instinto também não. Como diferenciar as duas coisas? Porque o instinto é aquela ação impulsiva, imediata, que você vai na adrenalina e pá! E normalmente dá uma meleca, né? Então, como diferenciar o instinto da intuição? Eu acho que o instinto violento, assim, na minha visão, ele fere a ética. E aí é bom, de novo, falar que ética é diferente de moral. Sim. Porque isso é uma grande confusão de linguagem que as pessoas hoje têm. E aí, quando você fala em ética, todo mundo faz que moralismo. E não é sobre isso. É sobre a liberdade de todos os seres existirem, viver, né? Nascer, morrer e viver com dignidade. E dignidade, né? Egípcios já falavam que é sobre nobreza, beleza e bondade. Né? Então, acho que aí já tem ali um totem que a gente pode entender ali dessa coisa. Então, eu acho que quando a gente pensa instintivamente, a gente fere, de certa forma, a existência do outro.
E aí o outro pode ser um ser humano, pode ser um animal, pode ser o ambiente, enfim, eu acredito muito nessa diferenciação. É o que eu, pelo menos, uso na minha construção aí, nesses mergulhos que ando fazendo, nesse lugar. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que essa questão que você estava falando da gente estar sendo silenciado faz muito sentido, né? E a gente está sendo silenciado num bombardeio de barulho, né? Como que você silencia a intuição? Você silencia a intuição bombardeando com informação audiovisual, bombardeando com notícia que não... Cara, não faz o menor sentido. Que diferença faz, né? Não que, eu não tenha que me preocupar. Não é isso, mas assim, você consegue agir, você consegue ter um resultado positivo naquela informação. Agora está circulando a notícia da mãe, das filhas, aquela... Gente, uma coisa que... Putz, é triste, mas aquilo só vai ferir a tua informação, né, sutil e, infelizmente, nada se pode fazer a respeito. Né? Você vai sofrer o luto junto com aquele pai? Não vai, sabe? Então, assim, para que a gente tem tanta informação a respeito de coisas bizarras? Para ferir a nossa intuição. Sim. E automaticamente são informações ruins, são informações péssimas, pessimistas, negativas, que vêm para trazer instintos negativos, porque nós somos essencialmente maus. E isso drena a nossa vitalidade, nossa força nosso impulso de vida. Né? Essa coisa que a gente fala do instinto para a sobrevivência é muito antagônico, porque ele pode ser violento ou ele pode ser incrível. Sim. Né? Mas aí, assim, eu acho que esses bombardeios de informação, essas distrações, que são pensadas, é delicioso rolar aquele feed, os estímulos de dopamina, as reações químicas, você pode falar melhor do que eu, que geram quase um vício. É um vício. É um vício equivalente ao vício da cocaína. E ao do açúcar. Desses vícios que nos jogam no chão e assim, é forjado. E a gente pensa, você falou do açúcar, é vendido ali a um preço muito acessível para todos e todas. Quem ganha com isso? O sistema. Sempre. E assim, é muita inocência pensar que isso não é friamente calculado. Exato. Mas é assim, de uma inocência, com perdão da palavra, vagabunda. Pensar que isso não é friamente calculado. Tá, daí não é... Muita gente sabe que o sistema e tudo que a gente vive é friamente calculado. A gente fala sobre isso, fica bravo, fica horas a fio falando sobre todos os defeitos. Eu tenho achado que isso não funciona mais. Então, quando começam a especular sobre situações econômicas, políticas, eu já fico com muita preguiça. Antes eu até discutia, e não, vejo esse ponto de vista. Não, hoje eu vejo, sim, beleza, existe esse sistema devorador, escravizador de pessoas que se alimenta da nossa energia vital. Mas a gente tá dentro dele. A gente não consegue sair. Uma autofagia, praticamente. O que podemos fazer para viver um pouquinho mais felizes dentro desse sistema? Porque não adianta a gente falar, a solução é acabar tudo isso daqui. Não. Na realidade, não tem como acabar. Né? É aquela história assim, vamos mudar o sistema econômico. De que jeito? Não dá. Né? O que a gente pensa sempre, quando as pessoas começam a se rebelar e gritar, cada um a sua opinião, que isso também é uma manipulação do sistema. Né? Deixar a gente saber de algum viés, de alguma coisa, e pequenas pessoas que são intelectualizadas, discutirem com as pessoas inteligentes, que isso também são dois conceitos, como ética e moral, né, que batem de frente. E aí gera aquela argumentação. Você fica, mas não vai chegar a lugar nenhum. No que eu entendo, que também não é tão profundo, eu acho que a única solução hoje é a gente fortalecer uma rede de pessoas despertas.
Porque a partir do momento que você sabe, por exemplo, que você está entrando no mangue, você sabe o que esperar. Se você está descalça, entrando no mangue, você não enxerga onde você está pisando, mas você sabe que você pode pisar num galho, que um caranguejo pode te morder, né? Então, assim, é saber que você está andando em terreno incerto, né? E ter ali alguma precaução em relação a isso, sabe? Então, você estar desperto já faz muita diferença. Contextualiza aí para geral que está nos ouvindo o que é estar desperto. É ter essa noção de que a gente está sendo manipulado constantemente. É ter a capacidade de olhar para todas as informações que chegam e dizer, tudo bem, eu tenho todas essas informações, mas qual delas realmente me acrescenta? O que eu posso usar, o que eu não posso? Agora, essa aqui que eu posso usar, eu vou olhar e vou processar com a minha cabeça. Dentro das minhas limitações, porque ninguém precisa estar no suprassumo do intelectualismo ou da inteligência ou de uma posição econômica X. Não é isso. É processar com a própria cabeça. É entender dentro da sua capacidade aquilo que chegou para você. Exato. E tirar as suas próprias conclusões. Não é o que fala no grupo do WhatsApp, não é o que vem no Google, não é o que vem no noticiário. Não é o que a mamãe falou, o que o coleguinha está gritando no teu ouvido. É o que você acha daquilo. Como que aquilo vai impactar na tua vida hoje, amanhã e daqui 10 anos. Né? E aí, feito isso, o que eu posso fazer em relação a isso? É a velha história da sustentabilidade. Ah, mas ninguém separa o lixo na minha cidade, porque Curitiba é uma cidade diferente. A gente vive numa bolha de sustentabilidade. Ninguém separa o lixo na minha cidade. Então não adianta eu separar na minha casa. Jura? Né? Então, assim, é vir com essas informações, né? Você sabe o quanto impacta tal coisa em tal lugar, de que forma, né? Ah, mas eu não posso ser 100% sustentável. Não, mas você pode fazer a tua parte. Às vezes com uma coisinha, uma mísera coisinha. Eu acho que essa coisa do sistema também, né? Quando a gente tá desperto, inclusive, ótima essa tua definição de estar desperto, sem um misticismo, né? Porque quando as pessoas falam, vocês estão despertos, as pessoas já pensam, meu Deus, você tem uma conexão incrível com a natureza e você quer morar numa cabana na montanha. Muita gente pensa assim. E acho que todo mundo, né, se precisa passar por esse processo, se joga. Mais interessante, primeiramente, falar isso. E eu acho que pessoas despertas e não despertas, a gente se sente, às vezes, tão sufocado por esse sistema que come indivíduos, né? Que as pessoas não se sentem importantes o suficientes para tomar alguma atitude que vá fazer bem para elas. E aí meio que dão essa desculpa, entre aspas, muitas aspas, uma desculpa de, eu não posso, porque na minha cidade, na minha comunidade acontece isso, e se eu me destacar e fizer diferente, eu vou ser atacado. Porque o sistema provoca isso. Provoca o medo. O medo das pessoas, né? Existe isso, né? Eu vejo isso em muitas esferas, em muitos lugares. Quando uma pessoa age diferente do bando, ela é atacada. E depois de alguns anos, as pessoas estão fazendo igual a ela. E aí você serviu de exemplo. O problema é a coragem que exige do fazer diferente. Isso também nos foi tomado. A coragem foi roubada de nós de uma maneira bem cruel. Né? Hoje em dia, quem tem posição, quem tem voz ativa, quem tem autonomia de pensamento, é um bicho estranho. É uma criatura quase de fora do planeta. Assim. E excluída, né? É o lobo solitário. É o lobo solitário. E, assim, é mal visto, às vezes, pelos próprios pares, né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir ter esse tipo de argumentação sem ter alguém batendo de frente porque quer que a sua opinião seja a mais importante. Não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. É uma questão da gente jogar um monte de opiniões aqui para quem estiver ouvindo, pescar esse monte de ideias e ver o que faz sentido. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi
durante os 2 anos de mestrado que eu fiz, era: eu não quero que vocês aceitem o que eu estou falando. E eu ouvia isso em quase todas as aulas. Eu quero que vocês ouçam e vejam o que vocês vão fazer com isso lá para frente. Peguem outras informações, processem, mas eu não tenho a verdade. Eu não conheço a verdade. Eu tenho só esta opinião. Acho que o grande negócio é ser livre e se conhecer o suficiente, né? Coisa que não é fácil. Agora, não é fácil. Eu vou te jogar uma pergunta. Jogue-me. E a liberdade não dá um medo da porra? Óbvio, né? Eu acho que não é nem medo. Você sabe que eu fico pensando muito que não é medo. Porque a gente confunde um pouco o medo. Eu acho que é um peso grande. Porque quando você tem a liberdade, né? Se eu tenho uma liberdade, sou eu que vou ter que arcar com todas as consequências dela. E aí, também, sistematicamente, dentro do sistema, a gente se coloca sempre como vítima ou como opressor. E, na grande maioria das vezes, sempre alguém se faz de vítima, né? Uma culpabilização. E aí, assim, essa coisa da culpa, que é uma coisa cristã, né? A culpa cristã. E tão inútil, né? Ela acaba corroendo a autorresponsabilidade. Porque a culpa nos deixa sem ação. A gente fica, eu não quero, eu prefiro ser mandada, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu prefiro fazer o que me pedem, porque daí não é minha responsabilidade. Aí quando você vira a chavinha, né? Para mim foi um grande divisor de águas na minha vida quando eu virei a chavinha, que eu entendi a diferença entre culpa e responsabilidade. Porque quando a gente se sente responsável, a gente age. Aí eu acho que é a grande chave e a grande questão dessa coisa do medo. Não acho que é medo, acho que é culpa. Pode ser. Tanto que aquilo que a gente estava falando há pouco, né? A desculpa é você tirar o peso de quem pediu, né? Você me desculpa? Não. Não, porque ainda me dói. E eu vou tirar de você o peso do que você fez, assim. Eu não preciso desculpar. Então, quando a pessoa se responsabiliza, já tá bom. Se você se responsabiliza, para mim já tá ótimo. Eu não preciso te dar o aval da desculpa. Vamos tentar fazer uns passos aí pra galera pensar. Vamos. Sobre essa coisa de assumir a responsabilidade. Primeiro ponto que eu acho que todo mundo deveria praticar é identificar a diferença entre instinto e intuição. Façam essa prática. Para entender a intuição, você tem que silenciar, né? E silenciar é sair da internet. Também. É você estar livre de estímulos. Eu acho muito interessante uma das práticas que a gente fez, acho que até juntas. De desligar celulares, de vetar olhos, assim. Você tá num escuro, num breu, para você estimular os teus sentidos que não a visão. Aliás, tem um dado que eu não vou saber fontes da minha cabeça também não são, mas que a visão, ela acaba, quando você está de olhos abertos para este mundo aqui, a luz e tal, ela tira, ela faz uma queda, ela rouba algumas coisas dos outros sentidos, da audição, sim. do tato, Por isso do olfato. que os cegos têm os outros sentidos muito mais apurados. Exato. Né? E é incrível quando você faz, por exemplo, uma meditação com yantra, que é uma imagem visual, o quanto você literalmente perde o sentido da visão, porque você navega lá e assim, aquilo vira uma outra coisa. É muito doido. E as pessoas, meditar não é para mim. Mentira. Você nasceu meditando. Você passou 9 meses meditando dentro da barriga dos seus pais. Então, meditar é para todos. A questão é como começar e entender que meditar não é deitar e dormir, não é relaxar. A meditação é ativa, né? Ela faz parte de um movimento de higiene mental, inclusive, para que a gente consiga silenciar e entender o que é intuição, para controlar os nossos instintos.
Até vou compartilhar uma prática que eu andei fazendo nos últimos tempos, que quando, né, todo mundo pensava medita, daí você vai tirando as coisas que chegam na cabeça. Aí, esses tempos eu estava com várias questões a serem resolvidas, eu fiquei meditando na pergunta. Eu escrevia a pergunta e eu ficava, o que eu faço? Diz aí. E aí eu esperava o tempo da resposta da cabeça. E foi muito maravilhoso. Você sabe que esse é um dos exercícios mais incríveis que a gente tem para o salto quântico, né, Mi? Esse é um dos exercícios do insight, que é o dubidubidu famoso. É o... Você exercita todas as respostas possíveis em cima de uma dúvida, ou de uma questão, ou de um problema, e exaure, faz aquele brainstorm absoluto. E depois você choca o ovo. Exato. Você fecha aquilo, esquece absolutamente. É como se você tivesse largado todas as possibilidades e em algum momento uma delas ela vai te servir, nem que venha em outro formato. Óbvio que existem passos, né, para treinar isso, mas depois isso se torna uma coisa tão automática que você entra num fluxo. Sim. Os delicioso. passos não, eu gosto de receitas, mas eu nunca sigo. Nunca. Isso de bolo à meditação. Eu não posso falar de bolo, porque eu sou uma negação na cozinha. Para bolos, principalmente. Mas assim, não sou a pessoa rígida nessas coisas, mas acho que essas coisas são boas, assim, essas dicas. Conexão também com a natureza, observar e o que a natureza tem. E a natureza você não precisa ir para a floresta. Você vai ali ver uma árvore, os passarinhos que pousam nessa árvore. Porque daí a gente entende também o ritmo das coisas, né? Não dessas... Tem um exercício interessante para a gente exercitar os 5 sentidos. Esse é um exercício fácil. A gente faz todos os dias pela manhã. Porque existe uma ordem, né? De como foi que os nossos sentidos, eles começaram a aparecer, foram formados no nosso organismo. Então, a primeira coisa é, quando a gente acorda, a gente toca algo, deixar perto da cama algo bom de tocar, gostoso, ou muito diferente, como algo ou áspero, ou muito fofinho, ou teu gatinho, né? Sentir isso por alguns segundos. Depois, sentir o aroma de algo, né? Pode ser um óleo, ou até deixar um incenso por perto, sentir esse aroma, e sentir profundamente esse aroma, ainda com os olhos fechados, né? Aí você abre os olhos e enxerga algo, algo muito belo, né? Deixa uma imagem por perto, enxerga algo muito belo. Depois você fecha de novo os olhos e coloca um som agradável. Também não precisa ser por muito tempo, são segundos, 30 segundos para cada estímulo. E por último, você coloca na boca algo muito saboroso ou ácido, algo que desperte o paladar. São assim 30 segundos para cada um dos 5 sentidos que você treina, né? Eles isoladamente ao acordar. E isso faz com que a gente entenda que a gente tem esses 5 sentidos. Porque a gente vai... Uma das coisas que acabou, por exemplo, com os nossos 5 sentidos é o flavor. Você come um negócio e não sabe se tem gosto, se tem cheiro. O que é o marshmallow, gente? É uma gosma com nada, que tem cheiro e açúcar e todo mundo adora. Eu adoro marshmallow. Com certeza. Né? Então, o flavor acabou com a nossa capacidade de sentir o gosto separado do cheiro. Sim. E acho que dá para fazer isso também, assim, com a overdose de lucidez, né? Em vez de você levando... A primeira coisa que você faz é abrir o olho e pegar o seu celular e tocar numa tela lisa, talvez seja interessante você fazer essa mesma coisa do tipo, você acorda, toca no teu redor, do que tiver. Não precisa ser uma coisa macia. Vê aí o que tá na realidade, porque eu acho que aí começa... Que seja teu cabelo, sabe? Toca. Tipo, bom dia, sabe? Assim, porque eu acho que às vezes isso, assim, tem um pouco, a gente fala do autocuidado, a gente fica nesse... E acho bem importante a gente se mimar, mas às vezes as pessoas, algumas, tá? Precisam também de overdoses de realidade. Então, assim, vê o teu entorno, né? Enxerga, sente o teu entorno, que talvez também seja uma boa prática para entender prática. A intuição.
seguindo os parênteses que a gente abre. A gente abriu um parênteses enorme falando que a gente ia dar passos. Né, dicas, na verdade, de sair um pouco, né, de se responsabilizar. Daí você falou do instinto versus intuição para a gente tirar. Acho que é importante a gente entender o que é culpa. Quais são as suas culpas? Versus responsabilidade. Eu acho que papéis, né? Defina o papel. Quem você é no mundo. Né? Ela se apresentou aqui, eu sou mãe, sou empresária, né? Aqui também, que eu também sou isso. E aí eu fiz esses dias um exercício muito interessante, que é, quem sou eu, né? Meus papéis. Então, eu sou primeiro mulher. Eu preciso cuidar de mim como indivídua, como cidadã. Então, se eu não cuidar de mim, meu filho não está cuidado. Então, meu primeiro papel é cuidar de mim. Aí, sou mãe. Eu sou filha, sou empresária. E daí, dentro da empresária, existem 57 Michelles, né? E quais são os meus papéis dentro de cada uma dessas relações? Eu sou uma amiga também, eu sou amante, eu sou... Enfim, eu sou muitas coisas. Sabe que tem uma observação da Lúcia Helena Galvão, que é sensacional, que ela traz uma reflexão muito importante, que ela fala assim, quando alguém pergunta para você o que você quer ser, né? Qual é o seu propósito? E a pessoa fala assim, eu quero ser bem-sucedido, eu quero, sei lá, ser piloto de avião, eu quero ser astronauta. Não. O que você quer ser? Porque ser bem-sucedidos podem tirar de você. Ser piloto podem tirar de você. Ser mãe também podem tirar de você. O que você quer ser? E ela insiste nessa reflexão por alguns minutos e as pessoas ficam com aquele question tag gigantesco, porque ninguém mais consegue olhar para essa essência e dizer, eu quero ser uma pessoa mais evoluída. Ninguém consegue dar essa resposta. Ou, tipo, eu quero ser mais leve. Né? Eu quero ser uma pessoa que pensa mais devagar. Olha só. Eu gostaria de pensar mais devagar, porque a minha cabeça me dá, infortúnios às vezes, né? Então, assim, o que você quer ser no final? Quando chegar no final da tua trajetória. Né? Eu quero ser feliz. Olha que simples. É simples. Esses passos que eu estava te falando, acho que eles ajudam muito. Porque você consegue olhar para tudo que você tem que fazer. Ou que você quer fazer. Mas, assim, as coisas que te fazem feliz. E aí você vai lá. Beleza, isso aqui é minha responsabilidade. Aí a culpa que você joga no outro ou em si, ela some. Porque é aquela história. Hoje, WhatsApp, né? Sei lá, você vai mandar uma mensagem para uma amiga tua, tá todo mundo louco. E aí você fica se sentindo mal porque a pessoa não te respondeu na hora que você queria ou não te atendeu na hora que você queria. E aí quando você vê, porra, mas eu também não fiz. E daí a responsabilidade é minha. Se eu tô com saudade, eu mando uma mensagem para essa pessoa. É minha responsabilidade, não culpa dela. E nem minha culpa que fiz alguma coisa que eu nem sei. Sabe, eu tô pegando um negócio bem simples, assim. Da relação convencional. Pra identificar ali culpa versus responsabilidade. É um bom passo a passo. Porque aí é aquela coisa, né? Definindo, é muito interessante definir o que você quer pra sua vida. E tudo bem ser bem-sucedido, é uma coisa, mas qual que é o sentimento que isso vai te trazer? Né? Eu descobri que muitas coisas que eu quero de repente, assim, eu quero ter minha casa organizada, cheirosa e limpa. Então, eu preciso fazer isso. E aí é o meu propósito. Tipo, o propósito eu gosto de roupa cheirosa, eu vou ter que lavar minha roupa. E daí a gente tem a alegria de viver, né? Acho que é bem importante isso. Daí você vê ali, você tira, você vai abandonando a culpa. Abandonando a culpa e saindo um pouco daquela planilha que a própria internet traz para nós de uma vida perfeita dentro de uma caixa, né? Exato, assim, extremamente produtiva. Você precisa ser uma pessoa que ganha não sei quantos milhões até o final deste ano. Não bateu a meta? Como assim você não bateu essa meta? Sabe? Mas não interessa se você gosta ou não gosta do que você faz. Você tem que bater essa meta. Né? Então, a gente começa a ficar meio sufocado mesmo, meio sem ar. Né? As escolas também fazem isso. Porque eles vão colocando metas e gerando crianças que estão cada vez mais ansiosas. Agora, a discussão, por exemplo, na escola do meu filho a gente quer tirar as crianças das telas em casa
E todo o material do ano que vem vai vir digital. Eu falei, oh, não. Agora que eu estava em love com a escola, todo o material vai vir digital. E aí? Aí eu faço o quê? Né? Porque nós somos presa, mães. A gente precisa da tela uma hora ou outra. Tipo, tá, eu não quero que ele fique o dia inteiro na tela, mas filho, fica aí um pouquinho que eu preciso dar conta de outra coisa. Então ele já fica 8 horas dentro da escola, vai ficar na tela e depois vai ficar mais quanto tempo na tela em casa. E essa culpa a gente tem que largar também. Sim. Né? E promover também, né? Umas coisas que eu fico vendo assim, e isso tenho visto na minha casa. Eu limitei as telas. Limitei, assim. Tipo, você não vai ficar tomando Nescau e vendo desenho, meu filho. Então vamos aí colocar limites. É um episódio. Você pode assistir 6 durante a semana. Então você vai aí fazer. Você quer assistir 6 num dia, você não vai assistir mais nada. E aí quem se ferra sou eu, obviamente. Mas eu tenho aprendido também a deixar ele ficar angustiado. A deixar ele ficar sem ter o que fazer. Puta, como a frustração é importante, né? E o ócio. Exato. E aí eu acho que é isso que a gente, voltando lá no gancho do programa, lá no início, da coisa do culto aos instintos, né? Que, assim, a criança vai instintivamente buscar em você uma solução para o tédio que ela está sentindo. E se você não der, tá tudo bem. E é preciso que a gente dê. Eu acho que até, assim, né, dentro de toda a minha formação, com vários problemas, várias coisas, a coisa do ter esse tempo de ócio e do se vira, minha filha, foi fundamental para eu me tornar a pessoa que eu sou, para eu ter essa vontade de fazer outras coisas e de questionar muitas outras, de criar outras 1000. Então, eu tenho feito isso com meu filho, tem sido um trabalho árduo, mas é bom. É árduo. Você veja, o meu tá quase nos 9 anos de idade e nós temos algumas regras, não muitas, porque ele é extremamente obediente, graças a Deus. Mas, por exemplo, depois das 6 não se come mais doce. Né? Até pelo estímulo, ele é super agitado. Então, depois das 6 não tem mais doce. Aí, esses dias eu vi ele assim... Falta 10 minutos para as 6. E ele catou assim, um tanto de doce, enfiou na boca. Eu falei, outra regra é você comer com modos, né? Então, pode cuspir. Ah, mas eu vou jogar tudo isso, é desperdício. Eu falei, vai. Também é desperdício da minha saliva. Ficar te ensinando aqui a ter modos. Vai cuspir tudo. Mas mamãe, vai acabar meu tempo. Negocie. Aprenda a negociar. Sim. Aprenda a negociar. Meu filho, eu sou uma pessoa acessível. Negocie comigo. Eu estou te dando a oportunidade de negociar comigo o teu tempo. Ai, acabei de me dar conta que somos mães que, tipo, mãe dos anos 80, Graças sabe? a Deus, Eu gosto também. Não, mas é que é mãe dos anos 80 que deixa a criança comer doce. Eu deixo mesmo. Deixo, imagina. Se não comer com a gente, vai comer com o outro. Entendeu? Eu não vivo no lugar onde eu acho que nossa, eu tenho uma criação perfeita e absoluta. Eu acho que isso que falta um pouco mais de realidade. Tipo, teu filho vai comer doce, a gente tá dentro desse sistema. Deixa a criança, você não precisa ser também viciar a criança. A gente tem que ter a consciência de que quanto mais a gente tenta acertar, hoje eu falei isso hoje com o Gustavo. É exatamente no lugar onde a gente mais tenta acertar e ser perfeito e impecável que a gente erra mais. Então, assim, tem lugares de educação com os filhos que a gente vai ter uma atenção maior porque precisa. Tem outros que às vezes a gente delega, né? E tem outros que a gente precisa deixar, porque ele também está em construção, ele também é um indivíduo em construção. Então, a gente precisa entender esses pontos, assim, sabe? E saber que vamos falhar copiosamente. Sim. Certeza. Ter essa humildade também, né? De dizer, putz, falhei. E aceitar, né, também, né? Essa humildade de falhou, se aceitar, sem culpa. Né? Sem culpa. Com responsabilidade, e acho né? que também um pouquinho isso, para todas as áreas, não só na maternidade, eu acho que tem isso. E também da coisa da não perfeição, né? Antes feito do que perfeito. Segue aí a vida, segue o game, você não precisa... Sabe que uma frase que eu tenho carregado comigo muito é que Deus abençoa os corajosos. Assim, então, às vezes eu fico naquele impasse, tipo, faço, não faço. Meu Deus do céu, será que isso aqui vai vingar? Eu falo, putz, eu vou.
Eu vou porque eu tô com coragem para fazer isso aqui. E se não der boa, eu vou aprender alguma coisa, né? Uhum. E estamos aqui nesse momento, né? Sendo corajosas. A gente tem que ir encontrando o fim, senão a gente viaja, fica 5 horas Temos aqui. que encontrar o fim. Eu tenho Então, uma pauta só para isso. trazer aqui, que eu trouxe algumas anotações, porque eu sabia que a gente ia viajar na maionese, porque essa era a nossa introdução. Olha Sim. só. Não, mas ainda eu só quero concluir aquele passo ali daquela que a gente tava falando Da responsa. da responsa e de decifrar coragem, né? Eu acho que aquela máxima do decifra-me ou eu vou te devorar, que é o que é, quem és tu, o que queres e para onde vais. Essas 3 perguntas, elas parecem simples, mas elas são bem complexas. Então, acho que fazer esse exercício de se responder, aí já dá também um bom caminho. Sim, Daí é que concluímos a coisa da coragem. sim. Tá? Vamos deixar essas perguntas anotadas. A gente pode lançar um post depois sobre as sugestões que a gente trouxe para cá. Eu acho que é agregador, né? Como nós vamos fechar o ano, né? Falando sobre as relações transparentes, eu acho que é importante, então, a gente fazer uma síntese rápida aqui, né, sobre o que a gente pretende falar. O entendimento de que a gente não precisa trazer aqui só a perspectiva psicológica da coisa, né? E nem antropológica, que isso sempre vai permear como um bate-papo. Porém, pretendemos trazer, sim, convidados e outras pessoas para expor os seus pontos de vista, né? Para contar um pouco sobre a antropologia, como que essas relações foram construídas, como que a gente começou a se relacionar. Exato, né? Como a gente começou a se relacionar, para falar um pouco também sobre essa questão dos tabus, né? Eu acho que em algum momento a gente precisa, porque a relação transparente ela é muito moderna. É uma coisa da modernidade, né? A gente precisa de transparência para se relacionar. Isso é muito moderno, né? Há pouco tempo atrás era assim, eu indivíduo, você indivíduo e o nós aqui é um pedacinho muito pequenininho que nos une, assim, micro interseção. Inclusive nas relações de trabalho era tudo muito, né? Então hoje a gente tem, isso é super moderno. Sim. A gente está encerrando o ano com a modernidade no high-tech. E então, para falar sobre essa quebra de tabus, eu acho que é importante, né? E, vai ser muito bom. Temos também, vai ser ótimo. Vai, porque precisa de clareza. Sem clareza não há transparência. Exatamente. Né? E aí, tudo começa por quem? Pela gente, né? Pela gente. A gente ficou aqui quase 48 minutos, mais um pouquinho. Caracterizando o indivíduo. Caracterizando o indivíduo. Né? E você falou um negócio agora que me abriu um negócio que eu fiquei, né? Quando você falou, eram 2 indivíduos, cada um com suas particularidades, e a relação era uma interseção. Eu fiquei pensando, mas talvez isso seja bom, né? É e não é. É e não é. A gente vai ter que trazer isso, porque acho que os indivíduos, como indivíduos, a gente não tinha tanta... E não estou generalizando, pelo amor de Deus, eu sei que tem gente que há muitos anos e que estava, mas não era tão atual, né? Falar sobre quem você é e você se conhecer e a importância disso. E não é a folhetim, tá? Não é o livrinho. Esqueçam o livrinho, é bom ler o livro para a gente se sacar, mas é muito mais sobre a gente se entender. Né? É muito mais sobre quem é você, aquelas perguntas da Esfinge que são ótimas, né? Adoro. Né? Adoro. Quem é você, para onde você vai, o que você quer de mim, né? O que você quer dessa vida. É uma bela carta do tarô. É uma bela carta do tarô, com certeza. E aí está por vir isso, esse mês de dezembro faremos toda essa imersão em relações transparentes, falaremos de tabus, vamos trazer um pouco de antropologia também, vamos falar de si, né? Mergulhos profundos no autoconhecimento.
Enfim, vai ser bem interessante, acompanhem. E já em janeiro nós vamos falar sobre a tônica mística do próximo ano. Não tão mística, né? Para mim é ciência. É ciência. É ciência. Números, astros e tudo que concerne a... Eu detesto essa palavra, mas é um chamariz, né? Ao que esperar quase como uma previsão para 2024, porque pensem, nós temos um ano que não tem feriado praticamente até novembro. É um ano bissexto. É um ano bissexto, é um ano par. Eu tenho coceiras com ano par. Também tem. Né? É o 4º ano pós. É o 4º ano pós e é o ano que encerra, né, os 7 anos da grande transformação planetária, do início lá estaremos. Delas. E lá estaremos, então, fazendo um janeirão com todas as informações possíveis. Imaginável se alguém quiser algo mais, além de astrologia, numerologia... O que mais que a gente ia falar? Tem uma programação bem extensa a respeito. Tem a numerologia tem a cabala pitagórica e a cabalá. Que são diferentes. São diferentes. Enfim, traremos uma tônica maravilhosa em janeiro para vocês. E também vamos analisar, né, o que está acontecendo ali, notícias e o que acontece no mundo, previsões econômicas, claro, a gente não vai ficar viajando na maionese. A gente não vê só os astros, a gente traz aí também o que está acontecendo no mundo, os inteligência, pés no chão. Exatamente. Inteligência artificial, essas coisas todas estão bem em voga nesse próximo ano também. E será que estaremos ainda no mundo material ou já estaremos com mais pés no metaverso? Vamos voltar lá para o começo do programa. Não sei. Será que a gente vai ter o culto cada no meta? Não. A minha mãe vai querer. Meu amor, pode ser, mas a gente segue também aqui no radinho. Com certeza, coladinho no seu ouvido. Adoro. Pessoal, do Ayla, muito bem-vinda agora oficialmente. Obrigada, tinha te dado essa bem-vinda. Muito bom poder contar com você e dividir mais essa parte da vida. Essa parte da vida, essa alegria que é a gente poder bater esse papo assim, ó, com 1000 ouvidos, né? Que a gente sempre fez. E a responsa, né, Mi? Sim. Falei hoje pra você e agora vou deixar público. Divida a responsa, delegue. Eu sou controladora, tá, gente? Larga a mão do controle, Michele. Largarei. E você que nos ouviu até agora, agradeço muito a sua escuta, o seu tempo conosco. Já convido você também a participar do nosso espaço coletivo ali no Instagram, @cultucada. Segue a gente, manda para os amigos. Em breve, este programa vai estar no Spotify. E é isso, minha gente. Mandem temas, mandem perguntas, participem, compartilhem com os colegas e até semana que vem. Tchau! Você ouviu o Cultucada, apresentado por Michele Gutmann e do Ayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem. Os curitibanos disseram bem alto: a gente quer asfalto. A prefeitura ouviu e fez mais de 1000 quilômetros, viu? Os programas Asfalto Novo e Asfalto no Saibro chegaram à marca de 1000 quilômetros de asfalto entregues em todos os bairros da cidade.